Oi, Ju do Futuro aqui passando pra avisar que isso daqui é a parte 2 do meu vídeo postado lá no canal principal, porque o vídeo ficou muito grande, então eu dividi ele em duas partes. Então se você não viu o primeiro, vai lá, que você não vai entender porra nenhuma. E é isso, beijos. O resto agora vai ser só um pouco mais detalhado sobre a situação do canal e sobre outras coisas também. Então se você não se importa muito, pode fechar o vídeo, que não tem problema, eu não me importo mesmo. Não precisa ficar gastando o seu tempo aqui. Se você não liga, tá tudo certo, não é algo ruim. E é isso aí, tamo junto, é claro, por ter assistido até aqui, né? Se você viu até aqui, você já se importa o suficiente com o meu canal. E é isso, tamo junto. E bem, quase 3 anos de canal, né? Eu criei esse canal em julho de 2021, com um grande intuito, né, como eu falei lá atrás, de fazer um quadro estilo Saga Vinete, com a mistura de reviews, com historinhas e blá blá blá. E durante esses 3 anos eu postei um total de 3 vídeos, pelo menos dos que estão públicos, né? Quem tá aí no canal há bastante tempo e tá ligado nas coisas, sabe que teve sim outros vídeos depois de Little Big Planet, mas que eu acabei apagando. Sendo um vídeo de Fall Guys, um vídeo de Crash 2 também, um vídeo de Fortnite Fucking. Sim, eu fiz um mod de Fortnite Fucking, fiz um vídeo falando sobre esse mod. Também um vídeo de avisos, né? O clássico vídeo de aviso quando o youtuber Mirim tá 2 meses sem postar e fica desesperado e precisa avisar pros inscritos que nem ligam pra ele que ele vai voltar e tudo mais. Todo canal tem esse tipo de vídeo. É o ciclo sem fim. Tanto que agora mesmo eu tô fazendo justamente isso, que é um vídeo de aviso. Um vídeo de aviso é impossível de escapar, todo youtuber tem. Depois o vídeo de respondendo perguntas, que foi pra tampar buraco. E foram 5 vídeos, eu acho. 5 vídeos que eu fiz, eu acho que em 2 meses ou 3 meses, eu não sei, foi muito pouco tempo. Acho que foi 2 meses, na verdade. E foram vídeos ruins, vídeos bostas. Alguns, inclusive, eu fiz sem roteirização. Obviamente isso não é um problema, né? Esse vídeo mesmo eu tô fazendo sem roteiro nenhum, mas na época eu era muito iniciante nessa coisa de fazer vídeo, então não ter roteiro era um problema grande e dos bons, e isso afetou muito a qualidade do vídeo, né? Eu acho que todo mundo que assistiu na época viu. Eu fiz tudo no freestyle mesmo, sem roteiro, sem nada, e ficou bem bosta. A edição também ficou bem rushada, porque eu queria terminar o mais rápido possível. Tudo foi bem rushado, tudo foi bem estressante e não foi legal. Não foi legal fazer, porque deu trabalho, foi chato e o resultado não ficou bom, tá ligado? Eu não mergulhei de ter feito e ninguém gostou realmente também, então tipo... tá ligado? Não tinha motivos de ter feito esses vídeos e nem deles existirem. E depois que eu fiz todos esses vídeos, eu olhei, né? Eu parei um pouco, refleti, olhei pra todo o meu canal e olhei também pros vídeos em si. E eu vi que o vídeo que mais tinha dado certo foi a review de Little Big Planet, né? Que não só era o vídeo mais visto do canal, como também foi o que eu mais me diverti fazendo, foi o que mais foi gratificante, tanto produzir quanto postar ele, né? Postar ele e ver os comentários de todo mundo falando que gostou do vídeo também. E com isso eu cheguei na conclusão de que, tipo, eu ia focar só na Reviet, porque eu vi que foi o que mais deu certo, foi o que eu mais gostei de fazer. Então era o que eu ia fazer, saca? O problema é que eu nunca falei isso pra vocês, né? Porque eu nunca fui tão pessoal assim com esse canal como eu tô sendo agora nesse vídeo, né? Eu acho bom eu começar a ser um pouquinho mais humana nesse canal, né? Porque nesses 3 anos eu só joguei as reviews, não falava muito com vocês, né? Eu parecia só um robozinho, um personagem, então eu acho legal começar a ser um pouquinho mais pessoal com vocês. E uma coisa que eu nunca falei aqui, né? Por motivos óbvios, como eu falei, mas eu nunca disse que as reviews sempre demandaram muito de mim. Eu já falei disso no Twitter, mas aqui no canal, como eu falei, meu Deus, é a 4ª vez que eu falo isso. Mas, né, como eu disse, eu nunca falei isso por aqui, porque nunca teve espaço e tudo mais. Mas sim, a Revied demandava muito de mim. Porque, assim como a Saga Minette, né, como o Sr. Wilson fala, de que ele dá o melhor de si nesses vídeos, eu também queria que as Reviews fossem
o máximo de mim, tanto de roteiro, tanto de edição, tudo. Eu queria que fosse os vídeos meus, sabe? Que eu mergulhasse, tá ligado? Que eu desse tudo de mim, ficasse ótimo e tudo mais. E com isso vem um problema, porque como eu tava focando só nesses vídeos, eu sempre tava fazendo vídeos cansativos de se produzir. E era bem estressante. Não só estressante por estar fazendo os vídeos, mas por estar fazendo só eles. Pois, como eu disse, como eu tava focado só na Rivied, qualquer ideia que surgia, que eu pensava, eu descartava na hora e nem pensava na possibilidade de tentar levar pra frente. Então, meio que eu tava numa situação onde era só Rivied, e qualquer coisa que surgisse que não fosse isso, eu pisava como se fosse um inseto e enterrava pra sempre, pra voltar só pra Rivied. O que foi bem não legal, foi bem não legal. Mas tava ok, né? Tava até que ok, né? O YouTube não era tudo na minha vida, eu tinha coisas da minha vida pessoal, então não era meio que um problema. Se eu tava de saco cheio da Rivied, eu ia fazer outras coisas que não envolviam fazer vídeos, né? Pra distrair um pouco. Tanto que a Rivied Celeste mesmo foi cansativo, teve seus altos e baixos. Eu quebrei o meu celular no meio da produção, eu tive que pedir ajuda pro Marcos para ele fazer a animação, porque senão eu não ia conseguir postar naquele ano. Foi muito cansativo, eu editei com o mouse no meu celular. Sim, meu celular quebrou, então eu comprei um adaptador de mouse para usar o mouse no meu celular. Então eu editei 90% daquele vídeo com um mouse. Demorou pra caramba, foi estressante, foi uma merda. E vocês podem ver na edição que ela ficou muito simples, porque não tinha muito o que eu fazer com o mouse. Foi bem cansativo, mas mesmo assim, quando eu postei foi bom, porque eu vi que o pessoal gostou, foi legal ver a recepção de todo mundo. Foi bom, sabe? Foi um vídeo que, por mais que estressante, na época valeu a pena pra mim ter feito. O problema mesmo foi quando eu comecei a de Sackboy. Porque assim, né, eu nunca falei pra vocês, mas quando eu termino, ou melhor, quando eu terminava uma Rivied, eu já pulava pra outra. Então quando eu terminei a de Little Big Planet, eu já pulei direto pra produção da de Celeste. E quando eu terminei a de Celeste, eu já pulei direto pra produção da de Sackboy. Que não é muito legal e nem recomendável com algo que é só um hobby, né? Se fosse um trabalho, nossa, até vai, né? Nossa, se ao invés de fosse um trabalho, eu não estaria cancelando, mas, né, como era um hobby, não é algo muito aconselhável. Porque eu acho que não é uma coisa muito saudável, assim, eu não sou um profissional, mas eu tenho certeza que não é muito saudável você pular de um projeto para outro, um projeto que não te dá retorno financeiro e tudo mais, né, não é legal. O problema começou a partir da terceira, né, na de Sackboy. Porque assim, meio que depois da Rivied Celeste, a gente entrou em 2023, em 2023 foi quando eu completei 18 anos, e, né, vida adulta e tudo mais, começou a aparecer várias responsabilidades e começaram a surgir ainda mais problemas e eu comecei a ficar ainda mais doidinha e ainda mais fora da cachola. Por conta disso, os meus hobbies acabaram virando uma válvula de escape pra mim, né, pra eu escapar um pouco da realidade. Então, às vezes quando eu tava muito mal, quando eu tava horrível, eu ia e me escondia dos meus hobbies pra sair um pouco de toda aquela coisa e me distrair, me distrair um pouco. Isso não é algo ruim, eu acho que é algo até que ok, né? Os hobbies são pra isso mesmo, pra gente distrair, se divertir. O problema é que eu comecei a usar como válvula de escape até demais. Às vezes eu não tinha feito nada de produtivo, às vezes o dia tinha sido uma droga, e pra me recompensar eu ia e começava a trabalhar na Rivied. Ou seja, eu me iludia pra achar que eu tava sendo produtiva, tá ligado? O que não é bem uma ilusão, porque eu realmente estava sendo produtiva. O problema é que era um hobby e eu tinha problemas muito maiores para serem resolvidos. Isso era merda e só foi piorando conforme o tempo foi passando. Principalmente porque eu comecei a deixar os meus outros hobbies ainda mais de lado, eu praticamente nem encostava neles e eu ficava meio que 100% só na Rivied, o que não é muito legal, não é muito divertido. E foi aí que começou a virar um problema a Rivied pra mim, porque eu tava usando de uma forma pra meio que escapar da realidade mesmo, sabe? Pra me iludir completamente. E tudo foi piorando mais e mais conforme foi chegando no final do ano.
lá pra perto de outubro. Porque eu vi que o vídeo ainda faltava muito pra ficar pronto, o ano já tava acabando e eu queria postar esse ano, e aí isso começou a virar um grande problema pra mim. Porque assim, pressão pra entregar o vídeo eu sempre tive desde o início. Desde o início do ano eu já tava com uma pressão do cacete pra entregar o vídeo. Não só porque, né, tinha bastante convidados nele, mas também por vários outros motivos. Então eu já tinha tido burnouts por conta disso, eu já tive tido várias crises de ansiedade por causa disso, porque eu queria muito terminar o vídeo e eu tava vendo que tava demorando muito, que eu ia demorar mais meses e era desesperador ver que ia demorar muito e que mesmo dando meu melhor ainda tava caminhando em passos de lesmas. E aí você se pergunta, né? Nossa, mas o que que demorou tanto pra fazer nesse vídeo? A animação é super mega básica e a edição e o roteiro não é lá essas coisas. Então, primeiro que, né, por mais que eu disse que eu ficava só na Riviera, eu ainda tinha uns problemas pessoais, então, mesmo eu querendo, eu não conseguia ficar 100% focada só na Rivette. Em alguns momentos eu tava vivendo a minha vida. Mas, não foi só por causa disso que eu demorei. Na verdade, foi principalmente por causa da animação. Porque, eu não sei se vocês sabem, provavelmente não, mas eu não tenho tantas experiências com animação. E na verdade, antes da Rivette Sackboy, eu não tinha experiências com animação. Óbvio, eu já tinha estudado sobre animação, né? Visto vários e vários vídeos sobre, várias aulas sobre, né? Sobre os princípios da animação. Então eu já manjava, mas eu nunca tinha tido experiências, né? Nunca tinha colocado a mão na massa. E sempre quando a gente vai fazer algo pela primeira vez, sempre fica meio difícil de se fazer, né? Nas primeiras tentativas. Tanto que sempre é aconselhável você ir mais de boa na sua primeira tentativa, não se cobrar tanto e não ir com tanto sangue nos olhos, porque você vai fazer e vai ficar meio ruim, não tem muito, sabe, não tem muito que você possa fazer, você tem que ir na calma, sem pensar muito, porque é a sua primeira vez e vai ficar merda, né? Se você tá aprendendo música e você não fez nenhuma ainda, você não vai meter o louco e tentar fazer um álbum, porque você sabe que vai ficar uma merda. É melhor você tentar fazer uma música, né? Duas, começar de baixo, porque não, né? Não tem como você meter o louco e já lançar um álbum, porque né? É a sua primeira vez. E isso serve para animação, serve para vídeos no YouTube, serve para qualquer outra coisa. Então, quando é a sua primeira vez, você tem que começar pequeno, né? Tem que começar sonhando baixo, né? Começar pequeno, porque quando você for evoluindo, conforme você for crescendo, aí sim você tenta alguns projetos mais grandes e milaborantes, né? Você não pode, sei lá, já querer que a sua primeira animação que você fez na vida tenha 12 minutos de duração. Fazer isso é completamente loucura, isso só ia fazer você se desgastar pra cacete. E meio que foi exatamente o que eu fiz. Meio que a duração de todas as cenas de animação da Revenge Sackboy juntas completam 12 minutos de animação. E isso, para uma pessoa que nunca tinha feito animação na vida, foi muita coisa. Muita coisa mesmo. E para piorar, né, como eu mesma disse, eu não tinha experiências com animação. Ou seja, eu só sabia da parte teórica dos programas de animação, sabe? Eu já tinha, lógico, eu já tinha mexido um pouco neles e tudo mais, mas eu só sabia assim da parte teórica, de vídeos que eu vi, de aulas que eu vi. Então, eu não sabia assim por completo, sabe? Eu não sabia por completo como mexer no programa que eu tava usando, que no caso seria o Krita. E nesse caso, né, quando você está aprendendo a usar um programa novo, o recomendado é, né, você começar um projeto pequeno para você ir vendo como que o programa funciona, vendo as coisas que você ainda não sabe, para depois que você terminar o projeto, você correr atrás dessas coisas que você não sabia, que te atrapalharam enquanto você estava trabalhando, e, né, para você correr atrás disso, para você aprender e facilitar o seu trabalho, né, porque tem certas coisas que se você não ajeitar, né? Às vezes uma coisinha simples que você não ajeitar, você vai se estressar e se desgastar 10 vezes mais. É meio que tipo andar de bicicleta, por exemplo, sabe? Se você estiver andando de bicicleta e uma pedra parar na roda, ela vai ficar batendo e você vai ficar andando bem lento. Por isso você tem que parar, olhar a situação e tirar a pedra para continuar a sua caminhada. Não, né? Você vai estar de bicicleta, mas continuar a sua... Porra, como é que fala quando a pessoa tá andando de bicicleta? Foda-se, continua andando de bicicleta, né? E se você não fizer isso,
Você vai continuar andando, a bicicleta vai continuar indo lento pra cacete, você vai demorar 3, 4 vezes mais pra chegar no objetivo final, e você vai se cansar e se fuder completamente. Provavelmente você vai ficar dias todo ferrado, com as pernas doendo e tudo mais, porque você fez tudo completamente errado. E caso não esteja óbvio, isso é uma analogia ao que eu fiz. Porque eu comecei a animar as cenas, eu vi que tinham coisas erradas, coisas que eu ainda não sabia, né? Como, por exemplo, animar não, pintar os frames. Eu não sabia como pintar disso de uma forma direta. Eu tentei com o balde, mas não foi. Tentei usar a varinha mágica, também não tava. Talvez era a resolução que eu tava usando, que era muito baixa, e aí a varinha não tava funcionando direito. Enfim, tava uma merda e eu não tava conseguindo pintar os frames, a não ser criando outra camada e ir pintando com um pincel frame por frame, o que demora muito, 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 muito. Então, né, o normal seria o quê? Dar uma pausa no projeto e estudar mais sobre o programa para ver alguma forma de que tivesse para poder pintar os frames. Ou, sei lá, até mesmo trocar de programa para algum melhor que dê para, né, pintar os frames de uma forma mais fácil e rápida para não se desgastar tanto. E não foi o que eu fiz, porque eu tava só focada em só trabalhar nisso e eu não foquei em me preparar, né, para fazer um trabalho com calma e direitinho. Então, resumindo, eu fiz a animação de um jeito super podre. Eu usei o programa de uma forma toda errada e fodida. E, resumidamente, eu tava demorando umas 10 vezes mais do que eu deveria fazendo cada frame e tudo mais. Porque eu desenhava e depois eu tinha que pintar também. E às vezes quando eu terminava a cena, eu não sabia como exportar em vídeo, então eu tinha que exportar frame por frame da cena e depois levar, né? Eu tava me lembrando no notebook, então eu exportava não, transferia para o meu celular, e aí eu abria o editor de vídeos, e aí eu pegava frame por frame, e aí depois eu colocava o áudio da cena, e aí eu tentava sincronizar o frame, e aí ficava uma merda, porque eu não conseguia, e também porque o editor crashava, e foi uma porra, foi uma porra, foi bem complicado, foi bem difícil. Né? É difícil, animar é difícil, entendeu? É difícil. É. Então, já tava bem merda fazer tudo isso, porque eu tava fazendo de um jeito super errado, estúpido e idiota. E não parou por aí. Das coisas conseguiram piorar ainda mais. Porque chegou em novembro e eu só tinha terminado. Não, eu não tinha terminado nem a primeira cena ainda. Eram 5 cenas e eu não tinha terminado nem a primeira. E aí eu comecei a ficar doida, morrendo de ansiedade, porque eu queria muito, 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 muito que esse vídeo fosse postado em 2023 para concluir o meu ano e tudo mais, e para eu já começar o ano de 2024 livre, com a cabeça sem isso, sabe? Porque 2023 inteiro foi só eu com a cabeça cheia dessa reviagem, eu queria já começar o próximo ano sem essa porra. Eu queria começar o ano livre, sabe? E aí surgiu a ideia incrível, a ideia maravilhosa de começar a trabalhar na Revied, na animação, literalmente todo santo dia. Basicamente, de literalmente todo dia mexer na Revied, fazer alguma coisa na animação, trabalhar nela todo dia sem falta. Obviamente eu sabia que daqui a alguns dias eu não ia aguentar, mas o objetivo era sempre estar trabalhando nela todo dia, sempre quando desce. E lembrando também que eu não sou filhinha de papai, eu não sou isso ou aquilo, eu sou pobre pra cacete, então eu tinha. Enquanto tava acontecendo tudo isso, eu tinha muitos e muitos outros problemas. Então, apenas imaginem que enquanto eu tinha milhares de outros problemas, eu tava entupida, mergulhada na Riviera, só me iludindo, pra achar que eu tava sendo produtiva e ignorar os outros problemas ainda. Eu também embolei falando essa porra. Ignorando os problemas ainda maiores e bem mais importantes. E eu não preciso nem falar que essa ideia que eu tive foi péssima e foi uma merda. Foi uma droga. Obviamente eu não fiquei literalmente todo dia, né? Tinha alguns finais de semana que eu descansava, tinha alguns dias na semana que eu descansava, porque meio que minha cabeça não aguentava mais, tá ligado? Eu só não aguentava mais ouvir falar da Riviera, então tinha alguns dias que eu descansava, não por querer, mas porque meu corpo não aguentava mais. E foi uma droga.
Foi horrível, só piorou as minhas crises de ansiedade, só piorou ainda mais a minha cabeça. Foi, foi horrível. Eu sei que talvez seja meio ridículo pra vocês, né? Tá falando que eu me desgastei tanto com esse vídeo que pra vocês podem parecer só alguma coisa normal, mas foi como eu disse, não foi a animação em si, sim a forma que eu tava fazendo, foi a forma como eu tava lidando com tudo de uma forma bem estúpida. Eu não tava me planejando direito, eu tava fazendo tudo de uma forma bem cabeça dura, sabe? Em vez de aprender como o programa funcionava, eu tava tentando fazer de uma forma burra e estúpida e só prolongou tudo mais ainda. E eu fiz tudo do jeito errado. E não parou por aí. Não parou por aí. Porque novembro passou e a gente chegou em dezembro. E eu vi que eu só tinha terminado a primeira cena. Ainda falta uma segunda, a terceira e a quinta cena. Eu tava completamente desesperada e entupida de ansiedade. Muita ansiedade. Nossa, eu tava de um jeito surreal. Então, eu acabei fazendo um cálculo mental lá e eu vi que se eu fizesse não sei quantos segundos de animação por dia, até o dia 20 e poucos eu ia conseguir terminar todas as cenas. Mas isso ia ter o custo de ficar todo dia, sem falta, trabalhando na Riviette, de manhã até a noite. O dia inteiro. Isso, obviamente, é uma péssima ideia, né? É uma ideia de idiota, tá ligado? Não deve fazer isso com a porra de um hobby que não vai te dar retorno financeiro nenhum. Mas foi exatamente o que eu fiz. Eu me levantava 8 da manhã da minha cama, escovava os dentes, alguma coisa assim, e pulava direto pro notebook para continuar a animação. Talvez até uma palavra forte falar isso, né? Porque né, era uma animação mega trabalhosa e tudo mais, era só uns frames idiotas. Na maioria do tempo eu tava mais era pintando frame por frame, que demorava muito. Era tipo um dia inteiro pra pintar, sei lá, 50 frames, tá ligado? E sei lá, uma animação de 5 minutos tinha 1000 frames. Então em um dia eu só fazia, sei lá, 10% da animação. Isso contando só se eu pintasse, né? Se eu tivesse desenhando ia ser... Nossa, dá até um negócio falar, mas, né? Se fosse isso só contando a pintura, sem contar a line art, que também era outra coisa que demorava mais ainda e também demorava um dia inteiro. E era só alguns frames, nem era todos os frames, mas enfim. Eu levantava 8 da manhã, pulava no notebook e e ficava fazendo animação até bem de tarde, até geralmente umas 9 horas, 8 horas da noite, que era quando eu simplesmente só não aguentava mais, precisava me jogar na cama pra ir dormir de uma vez. E isso era bem ruim, principalmente porque meu corpo já não aguentava mais lá pra, sei lá, meio-dia. Dava meio-dia, eu já não aguentava mais. E, sei lá, ao invés de eu dar uma longa pausa de, sei lá, 2 horas, eu dava uma mini pausinha de 30 minutos, às vezes nem isso, às vezes até menos. Eu só dava uma pausinha, só literalmente saía do quarto, esperava um pouquinho e já voltava de novo. Então, logo menos eu já tinha outro breakdown, sei lá para as 2 da tarde eu já tava morrendo de novo. E em vez de fazer uma pausa, às vezes eu não fazia, eu continuava. E isso é bem ruim, porque o nosso corpo às vezes pede pra parar, não é à toa, é porque ele não aguenta mais. A gente não é um bando de robozinho, né? Todo mundo sabe disso, a gente não descansa à toa, a gente descansa porque é assim que o nosso corpo funciona. E quando você não respeita a forma que o seu corpo funciona, ele começa a pifar pra caralho. E foi exatamente o que aconteceu, porque eu tive essa rotina durante todos os dias. Se em novembro tinha alguns dias que eu descansava, em dezembro, sem jeito nenhum. Sábado eu continuava nessa rotina de acordar cedo e dormindo à noite, literalmente só fazendo a Riviede. Na segunda, na terça, todos os dias foram assim. Eu deixei de comer direito, eu deixei de
resolver vários e vários problemas. Eu comecei a ficar muito confuso, eu comecei a lidar com as coisas de um jeito muito esquisito. Eu comecei a enlouquecer. Sendo bem curta e grossa, eu comecei a ficar louca, maluca, porque obviamente tudo que eu tava fazendo não fazia bem pra cabeça. Isso começou a afetar as minhas amizades, as pessoas que eram importantes pra mim, as minhas relações. Isso começou a afetar muito tudo da minha vida, meu corpo, minha mente, tudo. Eu me desgastei completamente e me levei ao meu completo limite só por um videozinho de 50 minutos de análise de um jogo que ninguém liga, que ninguém se importa, que nem eu me importo tanto, que eu só fiz porque tinha que fazer. Vídeo bobo de análise com uma historinha no meio. Historinha essa que foi acompanhada com uma animação. Animação essa que foi a causa de eu ter demorado tanto. E animação essa também que nem ficou tão boa assim, porque eu fiz de um jeito tudo errado. E tudo fodido. E bem, foi ruim, foi péssimo, foi uma droga. E eu lembro que durante o tempo que eu tava fazendo, eu coloquei na minha cabeça de que quando eu terminasse, né, a Reviete, tudo ia ficar bem, né? Porque eu lembrava de quando eu tinha postado a de Celeste, né? Foi ótimo, foi perfeito, foi incrível. Então eu sabia que como eu tinha me esforçado 10 vezes mais eita porra. Eu sabia que como eu tinha me esforçado 10 vezes mais na de Sackboy, ia ser 1000 vezes ainda mais gratificante quando eu postasse ela, né? Se na de Celeste foi, na de Sackboy ia ser 1000 vezes. Então eu ficava com isso na cabeça, de que tava tudo uma merda e tava tudo uma droga durante a produção, mas quando eu terminasse tudo ia ficar ótimo. E que tudo ia se resolver. E não foi esse o caso. Definitivamente não foi esse caso. Eu terminei o vídeo e as sequelas de tudo que eu fiz de errado ficaram. Eu continuei tendo as minhas crises de ansiedade. Eu continuei tendo meus problemas com comida. Todos os problemas que eu não tinha antes da Reviette, mas que eu adquiri durante a produção, meio que ficaram depois que eu terminei ela. E não foi nada, 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 nada legal. Principalmente porque foi bem no final de ano. E terminar o ano do- com a cabeça toda péssima não foi legal. E pra piorar, eu ainda tive muitos outros problemas pessoais. E como eu não tava bem da cabeça, eu não lidei nem um pouco bem com todos eles. E foi tudo só uma grande pilha de merda e de bosta. Mas as coisas estão bem agora. É, em janeiro foi meio ruim pra mim, depois desse baque que eu tive da Reviette. Mas já no mês de fevereiro eu comecei a melhorar. Me levantei desse baque e comecei a andar de novo. E fui melhorando e melhorando. Eu ainda tô com alguns problemas, eu ainda tô com alguns resquícios de tudo isso que a Reviage me causou. Eu ainda tô com muita ansiedade, eu ainda tô com muitos problemas, mas eu sinto que eu melhorei drasticamente da situação que eu tava em começo de janeiro lá, né? Começo de janeiro e final de dezembro. E é, eu acho que agora dá pra entender porque que eu achei que não seria tão legal postar aquele outro vídeo que eu tinha gravado super feliz e good vibes, porque não foram good vibes esse período, principalmente da Reviette de Sackboy. Eu não queria fingir que tava tudo bem, que foi tudo bem. Não, eu realmente queria deixar público o quanto a Reviette foi merda pra mim. Obviamente, 90% por culpa minha. A culpa não foi da Reviette de simplesmente existir, né? A culpa foi minha, da forma que eu lidei com ela, da forma que eu continuei com o projeto e tudo mais.
Espero que agora vocês tenham entendido ainda mais, né, o porquê de eu ter cancelado a Rivied. Eu acho que eu dei uma longa lista de motivos de eu ter cancelado ela. Foi tanto do negócio do edifício ter parado de ser só um personagem, de eu ter mudado, da história que eu planejava, das coisas que eu planejava pra Rivied terem mudado de rumo e da forma que eu produzi tudo, que foi de um jeito péssimo e tudo mais. Foi tudo. Foram várias coisas ruins que se juntaram e eu não tive outra alternativa a não ser cancelar mesmo e planejar outras coisas melhores e de formas que eu realmente queira fazer. Mas o que importa é que agora eu tô bem, que tudo isso passou e que o canal tá entrando numa nova fase, que eu tenho muitos vídeos planejados e que eu acho que vocês talvez curtam. E se caso não curtam, pelo menos eu sei, eu tenho garantido que eu me diverti bastante fazendo eles e que finalmente poder ter a liberdade de pôr em prática a ideia que eu quiser é bem libertador. Muito obrigado para quem viu o vídeo até aqui. Peço perdão se eu falei meio errado. Minha garganta tá doendo muito. Eu tô gravando esse vídeo com a garganta péssima. Mas muito obrigado mesmo para quem viu até aqui. Se você chegou até essa parte do vídeo, eu tenho certeza que você não se importa só com o canal, você se importa também comigo, com quem eu sou. Talvez você até me conheça, né? Considerando que meu canal é bem pequeno, talvez provavelmente você seja meu amigo. Então, obrigado por estar aqui comigo. Mesmo que você seja só um telespectador, muito obrigado por se importar tanto com o canal quanto comigo. E eu prometo sempre estar por aqui enquanto eu estiver viva. E por mais que o vídeo todo foi sério, eu não quero que ele termine de uma vibe meio triste pra baixo. Como eu disse, eu queria que ele fosse sério e não triste. Então eu termino aqui o vídeo lembrando novamente que eu tenho outros canais, que são Cacetinho Games e Jogatinas Enfadonhas. A gente tá sempre postando lá. No Cacetinho Games são vídeos toda terça e quinta. E no Jogatinas Enfadonhas é vídeo toda quarta, né? Toda semana ali na quarta-feira. Obviamente tem alguns dias que a gente não posta, porque é só um hobby, né? Então a gente grava quando dá. Então tem algumas quarta-feiras que não tem vídeo no Jogatinas Enfadonhas. Tem algumas terças e quintas que não tem vídeos no Cacetinho. A gente vai gravando quando vai dando e vai postando quando vai dando. E é isso, espero que vocês curtem a nova fase do canal, a minha nova eu, o novo tudo. Espero que vocês gostem de tudo e que dê tudo certo. E é isso. Provavelmente vai estar aí na tela agora as duas Rivieds, né? Que eu acabei de falar aqui, sugaram tudo de mim, mas vai estar aí na tela Rivied Celeste e de Sackboy, caso por algum milagre você não tenha assistido. Tá aí, veja, mesmo que talvez você não curta, vai lá, dá um like e tudo mais, porque essas coisas são importantes pro algoritmo e tudo mais, e tudo mais, e tudo mais, e tudo mais. Eu não aguento mais esse vídeo, enfim. Beijos, obrigado mais uma vez por ter assistido até aqui. Se cuidem e até o próximo vídeo, que podem ter certeza que você está bem animada.